Olá, seja bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, aquele devocional, aquela mensagem bíblica, aquela reflexão que vem sempre no início da semana. Eu tento colocar na segunda-feira, às vezes não dá, então eu tento colocar ali mais próximo ali do início da semana possível, no máximo terça. E estamos aqui para falar sobre um tema importante. Estamos vivendo o Setembro Amarelo e a gente aproveita essa ocasião para voltarmos nossos olhos para questões que são tão importantes, que são aí as doenças emocionais, ansiedade, depressão, hoje problemas que atingem grande parte das pessoas no Brasil e no mundo. Hoje o Brasil é um país, um dos países mais ansiosos do mundo e quando a gente trata sobre espiritualidade, sobre igreja, isso não é algo que está distante de nós cristãos. E a gente precisa conversar sobre isso. Isso precisa ser assunto dos nossos púlpitos. Isso precisa ser assunto nas nossas mesas. A gente tem que ter um diálogo aberto. Porque existe ainda um certo tabu quando conversamos sobre isso e até uma ideia no inconsciente coletivo cristão de que depressão pode ser uma falta de fé, uma falta de Deus, uma falta de relacionamento com o Senhor, e nada poderia estar mais distante da verdade. E o ambiente eclesiástico que deveria servir para acolhimento, para abraçar, para aconselhar, se torna um ambiente de mais culpa, se torna um ambiente de julgamento, e não é esse o desejo de Deus para a sua igreja. Por isso que a gente está aqui hoje para conversar neste devocional mesmo, para conversar sobre um assunto que é muito importante e sobre como que a depressão está ligado com a Bíblia, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. Eu queria ler uma história com você que está lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19. Só para a gente entender o contexto na qual esse texto está inserido, esse texto aqui ele é a história de Elias após todo aquele processo que a gente conhece dos profetas de Baal. Elias ali tem um desafio e eu acredito que tanto espiritualmente quanto emocionalmente foi um desafio muito desgastante, né? Era Elias simplesmente sozinho contra centenas de profetas de Baal, e não só isso, depois que é feito o desafio, depois que cai o fogo do céu, que os profetas de Baal falham e o Senhor tem a vitória sobre aquele desafio, Elias ali tinha a missão de assassinar, de matar cada um daqueles profetas. Então imagina a carga emocional que Elias estava vivendo, sendo perseguido, sendo jurado de morte, vivendo uma época de total apostasia do povo de Israel. Então aquilo deveria com certeza pesar. Vale ressaltar que os personagens bíblicos eles eram tão humanos quanto nós, suscetíveis às mesmas coisas que nós, haja vista o ministério de Jesus aqui nessa terra, que passou, né? Jesus aí passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos todos os dias. E o capítulo 19 começa assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo aquilo que Elias havia feito, a partir do verso 1. Tudo aquilo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então, além disso tudo, além da carga emocional que ele já havia de retirar tantas vidas, de passar por aquele processo sozinho, ele ainda recebeu uma ameaça de morte. Né? Verso 3: Elias teve medo. O medo não deve ser algo rechaçado, porque faz parte da vida. É normal sentir medo. Porém, o problema está enquanto o meu medo está maior do que a convicção de quem eu sou em Cristo e de que o meu Pai está presente aqui junto comigo. Quando o medo ele suplanta essas convicções, essa fé, aí eu tenho um problema. Mas o medo faz parte da nossa vida. Elias teve medo no verso 3 e fugiu para salvar a vida. Olha, o medo conectado ao senso de autopreservação que eu e você temos. Muitas das vezes, quando sentimos medo, é porque esse senso de autopreservação, esse senso de integridade pessoal, ele foi atingido, ele foi ferido. E aí nós sentimos medo. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Aqui começam-se os primeiros sintomas que a gente começa que a gente pode pontuar, que a gente pode analisar de uma possível depressão no caso de Elias. Não sou especialista para dizer se era um quadro grave, se era um quadro leve, mas esses sintomas fazem parte, porque aqui ele diz que ele deixou o seu servo e foi para um deserto, ou seja, ele se isolou. Ele
estava desgastado emocionalmente, ele estava desgastado fisicamente, com tudo o que estava acontecendo, era uma carga emocional muito grande, e ao invés de estar próximo de pessoas, ele teve o sentimento, que é um sentimento clássico da depressão, se isolar. Ele deixou o seu servo, veja muito claro em dizer que ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando durante um dia. Ele poderia ter o apoio das pessoas, de pessoas próximas, ele poderia ter o apoio emocional do seu próprio servo, mas ele preferiu caminhar durante um dia, sozinho. Chegou a pé de Giesta e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Além de caminhar sozinho, além de se isolar, mais um sintoma clássico da depressão, que é numa busca desenfreada por acabar com aquela dor interna, existe uma tentativa de acabar com a própria vida. E hoje o número de suicídios cresce cada vez mais. A dor é tão grande, a dor interna é tão grande, que a pessoa se vê sem saída. E se você está vivendo isso agora, chegou nesse vídeo por acaso, estava pensando em acabar com a sua própria vida, saiba que esse não é o destino, esse não é o propósito que o Senhor tem para você. Ele é Pai, Ele está vendo o seu sofrimento, Ele está vendo as suas lágrimas, Ele está vendo você chorar todas as noites, Ele está vendo você viver tudo isso escondido. Muitos olham para você como uma pessoa alegre, como uma pessoa sorridente, como uma pessoa satisfeita em Cristo, como um exemplo de vida cristã. Mas ninguém sabe daquilo que você passa no secreto sozinho. Só Deus. Deus te conhece. Deus escreveu todos os seus dias desde antes de você nascer. E Ele tem coisas muito boas para você. Os pensamentos dele são maiores do que os seus. Eles têm muitas pessoas que te amam. Eles têm muitas pessoas que estão torcendo por você. Existem sim muitas pessoas que te machucaram, que traíram a sua confiança, mas Deus separa pessoas também para cuidar de nós. E aqui está falando alguém que também já passou por isso. E que se não fosse a rede de apoio, se não fosse eu me abrir para as pessoas que estavam próximas de mim, meus pais, minha família, meus amigos, minha atual esposa, eu não estaria aqui. Eles foram usados por Deus para me guiar no caminho correto, para me sustentar. Portanto, não desista, ainda que as coisas pareçam que não há saída. Ele orou pedindo a morte, dizendo, já tive o bastante, Senhor. Ou seja, já deu. Uma linguagem mais coloquial, né? Tipo assim, chega. Pra mim é demais. Tipo, esse é o meu limiar. Tipo, eu nunca imaginei passar disso aqui. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Comparação. Outra epidemia na nossa geração. Comparação. A comparação faz com que a gente não tenha as convicções, não tenha a convicção de quem nós nascemos para ser em Cristo. A comparação de resultado, a comparação de status, a comparação de frutos, a comparação ministerial faz com que a gente desvie o foco do propósito para o qual nós somos criados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Observe que o primeiro contato espiritual sobrenatural após esse pedido não foi um não fique assim, não foi um vamos passar por isso juntos, não foi um você está com falta de fé, não foi um julgamento do Senhor, não, foi um vamos lá, vamos colocar em movimento. Antes de qualquer coisa, uma das grandes saídas, um dos grandes tratamentos para um quadro depressivo, não falando como alguém que é especialista, mas como alguém que passou por isso, e tem que se vigiar constantemente para não entrar nesse espiral, novamente, de tristeza, é movimento. Movimento, o trabalho, o esporte, a atividade física, são passos fundamentais, são passos iniciais e fundamentais para tratar e até reverter um quadro depressivo. Movimento. Não ficar parado, não ficar se refestelando na sua própria tristeza, mesmo sem vontade. Se movimente, mesmo sem vontade. Saia da cama. Lute consigo mesmo. Esse é um dos primeiros passos e mais importantes para que a gente consiga lidar com essas questões. Levante-se e coma. Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e deitou-se de novo. Ele se moveu, mais um fator que
que configura esse estado de Elias como um estado depressivo. Porque apesar dele ter se movimentado, ele ter buscado, ele ter atendido a ordem do anjo, ele voltou para o estágio inicial. Ele voltou a ficar inerte. Ele voltou a ficar parado. Não tem problema você dormir e descansar. Mas naquele contexto, tudo isso só reforçava o quadro que Elias já estava vivendo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Observe os altos e baixos de um quadro depressivo. Ele mais uma vez, sustentado ali pela palavra do anjo, agora se coloca numa posição, sendo vulnerável, abrindo mão do seu orgulho, ele come aquela comida, e aquela comida o sustenta para 40 dias e 40 noites de movimento. De movimento, de afazeres, de avanço. Porém, ele novamente, ao final dessa jornada, ele entra numa caverna. Ele entra numa caverna. Grandes moveres não nos fazem menos humanos. Você viver grandes coisas, você ter vários dons, não te tornam menos humanos. Você já ter visto milagres, você já ter visto curas, você já ter presenciado provisão sobrenatural de Deus, assim como Elias. Elias estava vendo ali a comida sendo feita, sendo assadinha, bonitinha na frente dele. O anjo toca no ombro dele e fala com ele. Isso não nos torna menos humanos. Isso não nos torna menos humanos. Por mais maravilhoso que seja, a gente continua sendo humano. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, sendo que eu tenho outros propósitos para você? O que você está fazendo aqui, sendo que eu desenhei cada um dos seus dias? O que você está fazendo aqui, sendo que eu estou disposto a cuidar de você? O que você está fazendo aqui, sendo que eu sou o seu pai e sei aquilo que é melhor para você? Este não é o lugar na qual eu quero que você esteja. As perguntas que o Senhor nos faz abrem a janela da nossa inteligência e fazem a gente refletir sobre o estado na qual nós estamos. Comece a fazer e permitir as perguntas de Deus na sua vida. Ao invés de só ficar perguntando, talvez seja a hora de você se apresentar como uma resposta. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Vamos observar aqui essa descrição, esse desabafo. Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Eu tenho cumprido fielmente com aquilo que o Senhor está me mandando, mas olha o que está acontecendo. Olha, os israelitas, o teu povo, rejeitou a tua aliança. Quebraram os teus altares. A adoração ao Senhor não existe mais. Eles adoram qualquer outra coisa, menos o Senhor. Mataram os seus profetas, mataram os meus amigos, mataram aqueles que se formaram junto comigo, mataram aqueles que aprenderam de mim, mataram aqueles que eu conhecia, mataram aqueles que tinham família. Mataram da pior maneira possível. Só sobrou eu. E ainda estão querendo me matar. O Senhor lhe disse: saia. Saia. Antes de tudo, saia da caverna. O Senhor vai falar com você, mas saia da caverna primeiro. Deus não respondeu prontamente às questões pertinentes, porque era pertinente, colocadas por Elias. Imagina a situação, a apostasia no povo de Israel, profetas sendo mortos, altares sendo quebrados, ameaça de morte a Elias. Isso tudo eram questões muito pertinentes. Deus sabia disso. Mas o primeiro comando, a primeira resposta ao Senhor não foi responder certamente às indagações, foi dizer: saia. Saia da caverna. Para que eu consiga conversar melhor com você. Saia da caverna para que você consiga ouvir melhor a minha voz. Saia da caverna e coloque-se em movimento. Saia. Fique no monte.
na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. A história vai se desenrolar e Elias vai vir ali depois de uma conversa. Você pode continuar lendo ali no capítulo 19. E aí Deus diz assim: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e de todas as bocas as bocas que não o beijaram. Saia da caverna, abra os seus olhos e ajuste a tua perspectiva. Ainda existem aqueles que não se curvaram a Baal. Ainda existem aqueles que estão contigo. Ainda existem pessoas que estão dispostas a cuidar de ti. Saia da caverna, enxergue o quadro completo, porque muitas das vezes a depressão faz com que a gente enxergue tudo de maneira cinza. Tudo sem cor. A vida perde o seu sabor. A existência deixa de ter o seu sentido. Por isso que hoje o convite do Senhor é para que nós saiamos da caverna. Primeiro, entendamos, isso não é falta de Deus. Estamos suscetíveis às doenças. E como uma doença, ela tem o seu devido tratamento. Movimento, rede de apoio, estar na presença de Deus são elementos fundamentais no tratamento de uma doença como essa. Aqui nós vemos o caso de alguém que era um profeta, um porta-voz, alguém que ouvia diretamente de Deus. Ele falava e as coisas no céu aconteciam. Ele pediu para morrer. Ele manifestou sintomas de um quadro clássico de depressão. O que sobra para nós? Mas em meio a tantas adversidades, o Senhor prometeu que estaria conosco, que cuidaria de nós. Em meio a tantas adversidades, Ele diz: sai da caverna. Deixa eu ajustar a tua perspectiva, deixa eu abrir teus olhos para a realidade. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu quero terminar com esse texto. Um texto que tem me sustentado desde o ano de 2022. Eu sempre digo isso sobre um texto, né? Mas sobre vários textos, aliás, é que esse realmente, ele para mim, é muito forte. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Isaías 55, a partir do verso 6. Que o ímpio abandone seu caminho, que o homem mau seus pensamentos. Volte-se para ele, o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos, agora o Senhor dizendo, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. Assim como o céu está distante da terra. Amado, não sou astrônomo, mas eu sei que é uma distância muito grande. Essa é a comparação, esse é o parâmetro de comparação que Deus usa para comparar os nossos pensamentos com os pensamentos dele. Observe quão distantes estão um do outro. Por isso que a gente se permita ocupar a nossa mente com os pensamentos de Deus, entender que o melhor Ele já está fazendo, entender que Ele está agindo, ainda que não seja da forma como nós esperamos. Saia da caverna. Assuma a sua vulnerabilidade. Converse com pessoas confiáveis. Deus vai te apresentar ao longo da caminhada aqueles que você pode contar, aqueles que vão te abraçar, aqueles que vão te ajudar. Se essa não é a sua situação hoje, observe, olhe um pouco mais para o lado. Tire o foco um pouco de você e comece a olhar mais para o lado. Quem está do meu lado que possivelmente precisa de ajuda? Senhor, me usa para alcançar essas pessoas. E que o Setembro Amarelo não seja só um mês que a gente passe falando sobre isso, mas que seja um gatilho inicial para que a gente converse e isso seja parte integral das nossas conversas, dos nossos púlpitos, dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos. Eu espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha trazido ao teu coração conforto. Saiba que Deus está vendo o seu sofrimento. E a gente se vê no próximo conteúdo.